Eu li O Lobo da Steppe a primeira vez, eu tinha uns 17 anos. Foi minha mãe que me deu o livro. E ela também tinha lido nessa mesma época, né? Quando ela tinha 17. Então acho que de algum modo ela intuiu ali que seria bom para mim receber naquele momento o livro. E de fato é um livro escrito pelo Hermann Hesse quando ele já tem mais de 40 anos, acho quase 50, mas que afeta muitos jovens, né? Muitas gerações, talvez desde os anos 60, mais ou menos, quando o livro foi meio que redescoberto, né? E, bom, fala sobre um homem, né, que se autodenomina Lobo da Steppe e que vive uma vida dividida, porque, por um lado, ele, bom, se veste razoavelmente bem, apesar de um pouco desalinhado, tem investimentos nos bancos e só vive em casas burguesas. Não vive em casas de pessoas ricas, nem em casas pobres. Está sempre viajando e alugando quartinhos em casas burguesas. E, no entanto, ele se afastou da família há muitos anos, encontra volta e meia uma amante, mas eles estão sempre brigando quando se encontram. E ele é um antibelicista radical, então ele é muito atacado pelos alemães, né? E os reacionários, né, que o atacam nos jornais. Então, de certa forma, ele é um homem conhecido, assim, né? Um escritor. E, por outro lado, ele vive uma espécie de vida subterrânea, para lá dessa nostalgia burguesa, para lá desse homem que segue as leis e que está ligada a um excesso de álcool, sempre bebe à noite, sozinho, muito vinho, está ligado a um absoluto isolamento e uma impaciência com outras pessoas, então ele não se dá com quase ninguém. Algumas pessoas gostam dele, mas acabaram por o deixar de lado, porque ele é selvagem, né? Ele é, de certa forma, intratável. E então o livro começa com ele chegando em mais uma dessas casas burguesas e alugando um quartinho de uma senhora. E nisso surge um texto no livro que é do sobrinho dessa senhora contando, né, sobre os hábitos do lobo da steppe. Mas eu queria começar lendo um trecho aqui que me pareceu bem curioso. É um trecho em que esse cara está contando, né, sobre o lobo da steppe, que se chama Harry Heller, na página 23 dessa edição. Heller fitou-me e compreendi que eu havia despertado de uma espécie de transe. Começou a sorrir lentamente, com aquele seu riso belo e triste que tantas vezes me enchera de amargura o coração, convidando-me em seguida a sentar-me ao seu lado. Agradeci e disse-lhe que não costumava sentar-me na escada, por onde deviam passar os outros moradores. Ah, sim, disse, sorriu mais acentuadamente. O senhor tem razão, mas espere um momento, pois quero dizer-lhe por que tive de ficar aqui sentado um pouco. E assim dizendo, apontou o saguão do prédio no primeiro andar onde morava uma viúva. No pequeno espaço taqueado entre a escada, a janela e a porta de vidro, havia junto à parede um grande armário de mogno,
com ornatos de cobre. Diante dele, em suportes baixos, duas plantas em grandes vasos, uma azaleia e um pinheirinho. As plantas eram muito bonitas, estavam sempre muito bem cuidadas e irrepreensivelmente limpas, o que também a mim já havia chamado a atenção. Veja o senhor, continuou Heller. Esse pequeno saguão com pinheirinho exala um odor tão prodigioso que não consigo passar por aqui sem me deter um pouco. A casa da senhora, sua tia, recende ao asseio e à limpeza, mais extremados. Porém, o saguão do pinheirinho vive tão brilhantemente limpo, tão encerado, tão isento de pó, que chega a resplandecer perturbadoramente. Sou levado a respirar a plenos pulmões. O senhor não sente esse odor? O odor da cera do assoalho, em que há reminiscências de terebintina, juntamente com o cheiro do mogno, as folhas das plantas irrigadas e tudo mais, recordam um aroma de superlativo asseio burguês, de cuidado e precisão, de cumprimento das obrigações e fidelidade às mínimas coisas. Não sei quem mora naquele andar, mas por trás daquela porta de vidro deve existir um paraíso de limpeza e imaculada civilidade, e ordem e firme apego a pequenos hábitos e deveres. Então, é um trecho em que o Harry Heller está parado na escada e o outro inquilino, né, que é o sobrinho da hospedeira, chega, e o Harry Heller fala da sua nostalgia em sentir o cheiro da terebentina e ver um saguão de uma casa, a entrada de uma casa tão asseada, tão limpa, tão ordenada. Então, assim, por mais que o Heller tenha esse grande anseio por isolamento, esse lobo que às vezes trinca os dentes diante do contato humano, ele sente muita saudade, digamos assim, desse lar burguês, dessa ordem, disso que é associado à lei, ao bem, ao cumprimento dos deveres. Vocês vão ver que esse pinheirinho e que esse cheiro de terebentina, essa ordem, o impedem de ver. O que isso segura numa existência? Primeiro, ele acha que o que isso segura é uma espécie de compensação do lobo, né? Uma espécie de compensação da dualidade. Então, se há o lobo transgressivo, intratável, há também aquele que sonha com lares burgueses, com a ordem e com a limpeza da infância. Então, aqui a gente tem essas duas direções do desejo que dilaceram esse homem ao meio. Por um lado, ele quer abandonar totalmente as presenças humanas. Ele sente um extremo asco pela humanidade, pelo que o homem faz consigo mesmo, com o mundo. E por outro lado, ele se sente isolado e horas há ameaçado pela fera, se tornar irremediavelmente uma fera, que ele quer voltar para o cercado, quer voltar para o rebanho. Essas características fazem dele um suicida em potencial. Então ele já não tolera mais a existência. Para ele, ele não vive no próprio tempo, porque ele venera aqueles que ele chama de imortais, que são Mozart, Bach, Goethe, Novalis, entre outros, que são de uma cultura do século XVIII, XIX, né? Uma cultura que já não existe mais, e ele se sente totalmente deslocado e uma espécie de deprecia a cultura atual, né? Deprecia o jazz, por exemplo, que era uma música que tocava nos lugares naquela época. Então ele vive no passado. Ele vive num passado que está na arte, mas que, de certa forma, já não está mais nas pessoas, ou não está na maioria das pessoas. Então ele quer se evadir do mundo.
Mas, apesar disso, ele ainda sente um pequeno medo de estar cometendo um pecado ao se suicidar. Então, ele guarda o suicídio como uma espécie de saída de emergência. Seria um modo, o último recurso diante do desespero. E ele vai postergando esse suicídio. É a navalha que chama ele para casa. É a navalha que chama ele para casa num determinado dia, ele está num estado lastimável, mas antes de chegar em casa, ele passa num bar e se senta para tomar uma taça de vinho. E então ele conhece uma prostituta nesse bar, que se chama Hermínia, e que, ao longo do livro, vai ensiná-lo a viver. Primeiro vai ensiná-lo a dançar, e depois vai ensiná-lo a viver. Porque esse intelectual que vive no mundo dos livros, ele perdeu o gosto por viver, ele desaprendeu a viver. Ele toma a vida, ele vê a vida inteira através de duas imagens, ou o homem e o lobo. E esse homem e esse lobo ficam com tantos conflitos, exaurindo nos seus eternos conflitos, que ele não consegue perceber que ele é muito mais fundo do que isso. Nós vamos entender, com o decorrer do romance, que o pinheirinho e o cheiro de terebentina não seguram ele, não prendem ele, não encravam ele na materialidade humana contra o lobo, mas contra o sem repouso do incessante, contra uma dimensão pré-pessoal em que não há mais identidade, mas que podemos ser invadidos pelos nomes da história, por todas as potencialidades da nossa vida, todas as possibilidades de uma vida. E é isso que ele vai começar a experimentar com a Hermínia, uma outra vida possível, que não é nem a vida burguesa e nem a vida do lobo, mas é uma vida mais ligada a uma satisfação do corpo, dos prazeres do corpo. Então ele vai redescobrir o amor, ele vai redescobrir a música, uma outra música agora, porque ele vai aprender a dançar o jazz, e vai conhecer também os paraísos artificiais, né? Aquilo que é chamado no livro o teatro mágico. Eu tenho um músico, o Pablo, que vai apresentar para ele variadas substâncias, através das quais ele vai experimentar esse teatro de personalidades, de possibilidades que é inconsciente. Na verdade, o pinheirinho, o burguês e o lobo, que range os dentes, são territórios artificiais. São ainda, a gente vai ver com Nietzsche depois, formas de niilismo, formas de negar a vida, quando ela é associada a apenas duas imagens, a apenas duas ideias. Quando alguém associa apenas duas imagens, duas ideias sobre si mesmo. Então tem uma parte que ele recebe de um homem na rua um pequeno livrinho, chama O Tratado do Lobo da Estepe, e parece que esse tratado fala sobre ele mesmo. É uma sintomatologia aguda sobre ele. Nesse papel diz assim: a divisão em lobo e homem, em impulso e espírito, mediante a qual Harry procura explicar seu destino, é uma grosseira simplificação, uma violação do real, em favor de uma explicação plausível, porém errônea, da desarmonia que esse homem encontra em si, que lhe parece a fonte de seus não leves sofrimentos.
Harry encontra em si um homem, ou seja, um mundo de pensamentos, de sensações, de cultura, de natureza, domada e sublimada. E vê também, ao lado de tudo isso, um lobo, ou seja, um obscuro mundo de instintos, de selvageria e crueldade, de natureza bruta e insublimada. Apesar dessa divisão, ao que tudo indica tão clara de seu ser em duas esferas que são inimigas entre si, de quando em quando já percebeu que o lobo e o homem durante algum tempo vivem reconciliados. Se Harry tentasse estabelecer em cada momento determinado de sua vida, em cada um de seus sentimentos, a parte correspondente ao lobo e a parte que corresponde ao homem, acabaria por encontrar-se num dilema, e toda a sua bela teoria do homem-lobo cairia por terra, pois não há um único ser humano, nem mesmo o negro primitivo, nossa, racista aqui, hein? Nem mesmo os idiotas convenientemente simples, que possa ser explicado como a soma de dois ou três elementos principais. E explicar um homem tão complexo quanto Harry por meio da ingênua divisão em lobo e homem seria uma tentativa positivamente infantil. Harry compõe-se não de dois, mas de 100 ou de 1000 seres. Sua vida, como a vida de cada um dos homens, não oscila simplesmente entre dois polos, tais como o corpo e o espírito, o santo e o libertino, mas entre 1000, entre inumeráveis polos. Pois parece ser uma necessidade inata e imperativa de todos os homens imaginarem o próprio ser como unidade, e apesar dessa ilusão sofrer com frequência graves contratempos e terríveis choques, ela sempre se recompõe. O juiz que se senta diante do criminoso e o fita no rosto, por um instante reconhece todas as emoções, potencialidades e possibilidades do assassino em sua própria alma de juiz e ouve a voz do assassino como sendo a sua. Já no momento seguinte, volta a ser uno e indivisível como juiz. Volta a encerrar-se no invólucro do seu eu quimérico, cumpre seu dever e condena o assassino à morte. E se em algumas almas humanas singularmente dotadas de percepção sensível se levanta a suspeita da sua composição múltipla, e como ocorre aos gênios, rompem a ilusão da unidade personalística e percebem que o ser se compõe de uma pluralidade de seres, como um feixe de eus, e chegam a exprimir essa ideia, então imediatamente a maioria as prende, chama a ciência em seu auxílio, diagnostica a esquizofrenia e protege a humanidade para que não ouça um grito de verdade dos lábios desses infelizes. Então, para que perder aqui palavras? Por que expressar coisas que todos aqueles que pensam conhecem por si mesmos, quando sua simples enunciação é uma nota de mau gosto? Assim, pois, se um homem se aventura a converter numa dualidade a pretendida unidade do eu, se não é um gênio, é em todo caso uma rara e interessante exceção. Mas na realidade, não há nenhum eu, nem mesmo o mais simples. Não há uma unidade, mas um mundo plural, um pequeno firmamento, um caos de formas, de matizes, de situações, de heranças e possibilidades. Cada indivíduo isolado vive sujeito a considerar esse caos como uma unidade e fala de seu eu como se for um ente simples, bem formado, claramente definido. E a todos os homens, mesmo aos mais eminentes, esse rude engano parece uma necessidade, uma exigência da vida, como respirar e o comer. O equívoco reside numa falsa analogia. Todo homem é uno quanto ao corpo, mas não quanto à alma. Vejam essa última frase. Todo homem é uno quanto ao corpo, mas não quanto à alma. Então, o corpo, ele dá a nós uma espécie de garantia de unidade, o corpo orgânico, né? A forma do nosso corpo. E essa unidade, de certa maneira, é garantida por Deus.
A unidade do corpo e da identidade é garantida por Deus. Por outro lado, não há unidade quanto à alma. No plano da alma, no plano dos espíritos, Pierre Klossowski dizia que somos múltiplos sopros ou possessões. Não há unidade aqui. Esse é o sistema de Baphomet. Não é mais o sistema de Deus. Não é mais a unidade do corpo garantida por Deus. É o plano dos fluxos, ou dos espíritos. Deleuze e Guattari decidem fazer uma filosofia materialista, porque o espírito foi, essa palavra espírito foi muito mal usada. Mas o espírito, o contexto aqui em que eu utilizo, não é senão enquanto fluxo, não é senão enquanto imagem. Não é um espírito transcendente, né, que abandona o corpo e vai para um céu transcendente após a morte, que é julgado no juízo final. E vejam que nós temos múltiplas possibilidades latentes o tempo todo. Então, como diz o Hess, um juiz olha para um criminoso e por um segundo ele reconhece em si o criminoso, as potencialidades do criminoso. Então, temos em nós não apenas uma dialética, por exemplo, do santo e do libertino, mas todos eles, o santo, o libertino, o palhaço, o sério, são forças, são tendências que podem ser atualizadas ou não, ou permanecer nos bastidores. Mais abaixo, o Hess diz: nas obras da Índia antiga, essa concepção é completamente desconhecida. Está falando sobre a unidade, né? Os heróis da epopeia índica não são pessoas, mas aglomerados de pessoas, conjuntos de reencarnações. Em nosso mundo moderno, há obras em que, por trás do véu do jogo das pessoas a caracteres, tentou-se apresentar uma pluralidade de almas, não de todo inconsciente para o autor. Quem queira comprovar isso deve decidir-se a considerar, de uma vez, as figuras de uma obra semelhante, não como seres individuais, mas como partes, como facetas, como aspectos diversos de uma suprema unidade, que para mim é a alma do poeta. Então ele está dizendo aqui que nas epopeias índicas, né, da Índia, não há pessoas, mas aglomerados de pessoas, conjuntos de reencarnações. Então, na mitologia, não só indiana, mas na mitologia em geral, as pessoas são múltiplas, as pessoas sofrem metamorfoses. Os heróis se transformam em animais, ou são transformados em animais. Percebem aqui essas potencialidades da alma? Percebem uma proximidade, por exemplo, com a mitologia Yanomami, né? Em que, de fato, a pessoa Yanomami não é nem um pouco simples. É um conjunto de pessoas também. São vários componentes. E se a gente falava sobre a questão do recalcamento originário, né? E se esse recalcamento originário pesar muito mais sobre essa multiplicidade de almas do que propriamente sobre o, o incesto, do que propriamente sobre a transgressão sexual? De certa forma, essa maneira do incesto, como enuncia a psicanálise, para o Deleuze-Guattari, dissimula um recalcamento mais profundo, daquilo que eles chamam de terra intensa.
Eu tenho tentado trabalhar essa questão da terra intensa como um inconsciente animista. E é ele mesmo, o inconsciente animista, que é esse fundo, esse pluralismo, essas múltiplas potencialidades que nós temos dentro e em torno de nós. Mais adiante, o peito, o corpo é sempre uno, mas as almas que nele residem não são nem duas, nem cinco, mas incontáveis. O homem é um bulbo formado por 100 folhas, um tecido urdido com muitos fios. Os antigos asiáticos sabiam disso muito bem. Encontraram no yoga búdico uma técnica precisa para descobrir a ilusão da personalidade. Divertido e múltiplice é o jogo da humanidade. A ilusão que levou milhares de anos para ser descoberta pelos hindus é a mesma ilusão que aos ocidentais custou tanto trabalho custodiar e fortalecer. De certa maneira, o Harry Heller, ele também ainda tem ele está preso numa espécie de subjetividade nihilista. Nós vamos ver com Nietzsche hoje os tipos de nihilismo, a tipologia do nihilismo. Temos o nihilismo negativo, reativo e passivo. E o Harry Heller atravessa todas essas tendências. Como a gente vai ver, o nihilismo negativo em relação direta com o cristianismo e a lei imposta, a lei cristã imposta pela instituição, por São Paulo, no caso, não por Cristo, né? Porque o que foi feito do cristianismo tem relação com a igreja. E nesse movimento a vida é menosprezada, é depreciada em função da alma, mas da alma transcendente, dessa vida num além. Harry Heller vai atravessar também o niilismo reativo. O niilismo reativo é a revolta contra o niilismo negativo. É a revolta contra Deus. É a revolta contra a doutrina do julgamento final. Mas nessa revolta, é como se o homem assumisse o lugar de Deus. E ele então pudesse tudo. Harry Heller também, em alguns momentos, se é tomado numa espécie de titanismo, né? Um certo movimento de que de uma revolta que o levaria a destruir todos os valores vigentes e a se considerar superior a eles. E, por fim, há o niilismo passivo. Se o niilismo negativo, que é o primeiro, se refere à consciência judaico-cristã, ao longo da história cristã, e o niilismo reativo à consciência europeia, na época do Nietzsche, o niilismo passivo se referiria a um momento da consciência budista, um momento da consciência budista na Europa. É como se o modo que se adota o budismo na Europa, ou pensando já implícito no próprio budismo, houvesse, então, uma vontade de sacrifício,
uma vontade de nada. Então, a gente vai passar por esses três momentos, que para o Nietzsche, para o Deleuze, né, que faz a leitura do Nietzsche, são momentos, fases do niilismo, um certo desenvolvimento do niilismo, do negativo, que nega a vida em favor da alma, o reativo, que é o momento do titanismo, que o homem quer se colocar no lugar de Deus, e o passivo, que é um momento em que o homem decide que deve se sacrificar, que a verdadeira vida não estaria aqui. Esse último niilismo, o Deleuze e o Nietzsche associam tanto ao Cristo, enquanto tipo aqui, não o que foi feito dele pela igreja, mas enquanto tipo, e ao budismo, uma espécie de vontade de nada, né? Uma espécie de dissolução de um valor imanente da existência, né? Em função desse ato mobilizado pela piedade, pela compaixão. Pois bem, o Harry Heller passa por essas três tendências nihilistas, para, ao fim, encontrar essa multiplicidade, essa pluralidade de almas. Porque encontrar essa pluralidade de almas é também afirmar o eterno retorno. O eterno retorno abole a unidade do sujeito. Me lembro agora de uma frase do Deleuze-Guattari que dizia: o esquizo sabe partir. O eterno retorno tem muito mais a ver aqui com uma diferença que retorna, sempre em vista de uma subjetividade descentrada. Não é o mesmo que retorna. Não é uma mesma vida que retorna um número infinito de vezes. São fluxos pré-pessoais, vão revirando uma identidade. Mas digamos assim que há sempre que retorna é a força, que retorna é o fluxo, são os sopros. A ideia do eterno retorno do Nietzsche não é a mesma ideia do eterno retorno que está nas mitologias que fazem dele um ciclo, um circuito em que o mesmo tempo volta em várias alturas. O eterno retorno para o Nietzsche se concretiza no enlouquecimento dele, uma derrocada absoluta da identidade. Tem um filme do Tarkovsky, eu sugiro aí para vocês, é muito bonito, assim, tem um senso estético assim, muito profundo e o filme é um acontecimento, ele transtorna. Chama o sacrifício, eu acho que é o sacrifício, ou sacrifício, e que é sobre essa ideia do Nietzsche. Eu nunca vi expresso com tanta clareza uma ideia filosófica num filme como esse filme. E com os recursos do cinema, né? Com a imagem. Não é necessário discussões filosóficas, ainda que haja algumas. Bom, então nós vamos ter niilismo negativo, o homem de Deus, o homem da lei.
Niilismo reativo, o homem-deus, o mais feio dos homens, aquele que se volta contra Deus. E, por fim, o niilismo passivo, a extinção da existência, o não ser, a vontade de nada. São modos diferentes em que a vontade de nada, esse grau mais baixo da vontade de potência, reúne as forças reativas. Bom, para o primeiro niilismo negativo é o homem neurótico por excelência, né? Neurótico, tirano, autoritário, contém em si a verdade de Deus. O segundo, o homem-deus, eu pensei em dois personagens da literatura que alguns de vocês podem conhecer, que é o Raskolnikov, do Crime e Castigo, do Dostoiévski, e o Lafcadio, que é do Os Subterrâneos do Vaticano, do André Gide. São homens que se tomam por deuses. São homens que, numa espécie de mística do ato gratuito, vão se tomar por deuses. Então, ambos, tanto Raskolnikov como Lafcadio, matam pessoas, cada um mata uma, né? Em vista de uma ideia de que a liberdade seria um ato totalmente gratuito, que não tivesse nenhum constrangimento, não houvesse nenhuma lei moral. Só que o ato supostamente livre deles, tanto de um quanto de outros, ao ato sucede o castigo. Ao crime sucede o castigo. E são eles mesmos que buscam o castigo. Percebem como o niilismo reativo é uma derivação do niilismo negativo e o prolonga? Eles ressoam, eles repercutem um no outro. O mesmo sujeito oscila de um para o outro. Eu posso tudo, devo ser punido por achar que posso tudo. Ter atravessado um certo limite. E, por fim, no niilismo passivo, nós temos o exemplo do tipo Cristo, como a gente vai ver aqui na leitura do Deleuze sobre o Nietzsche. E Cristo seria muito mais budista do que paulino, nesse caso, né? Ele estaria muito mais próximo de Buda do que o que São Paulo fez de Cristo. Mas vamos entrar aqui no texto do Deleuze e a gente vai ver esses três momentos aí esses três momentos, essas três tendências do niilismo. Questões, gente? O Hermann Hesse, tempos depois de escrever O Lobo da Steppe, se disse um pouco desapontado, porque as pessoas estariam entendendo de uma maneira. Falou, quem sou eu para intervir sobre como as pessoas vão entender o livro, né? Mas ele achava que elas estavam levando ele para uma tendência muito hedonista, no sentido do uso, né, de psicodélicos e das experimentações com substâncias. E
E ele diz que aquele livro representava não um jovem atormentado, mas uma consciência já madura que, apesar de todos esses tormentos, amava a vida. Mas diante desses niilismos, às vezes a vida sucumbe. Tem alguns casos literários, ou mesmo casos reais, né? Casos que estão na história, que nós precisaríamos tomar como a nossa mitologia, sabe? O caso Nietzsche, o caso Van Gogh, eles dizem de adoecimentos, de sensibilidades, de conflitos que atravessam épocas. O Nietzsche é um sintomatologista não só porque ele escreve, mapeia, ele faz a genealogia do niilismo, mas porque ele vive na pele todos esses graus de niilismo que ele cartografou. Van Gogh também termina por se suicidar porque, de certa maneira, foi absorvido na necessidade do sacrifício, em vista do sobrinho que nascia. Essas formas de niilismo, ou, por outro lado, as estruturas clínicas na psicanálise, já o Castaneda chamava as defesas, os escudos, tudo aquilo sobre que a gente se debruça, em que a gente se segura. Porque esses territórios artificiais dissimulam é o plano de um real que pode ser apavorante. E se nós não temos, digamos assim, corpo, se nós não temos consistência para experimentá-lo, ele é apavorante, ele é enlouquecedor, porque ele implica um excesso, uma desmedida, uma incessância, um paradoxo. Como ser várias coisas ao mesmo tempo? Como ser homem e mulher, jovem e velho? Como ser eu e não eu? Como ser humano e animal, simultaneamente? Como amar e odiar ao mesmo tempo? Nesse plano, tudo é ao mesmo tempo. Nós nos protegemos desse excesso, por exemplo, com uma fachada burguesa desse tipo, com um pinheirinho e o cheiro da terebentina, que lembra o lar, né? O lar materno, o lugar do ninho, do aninhamento, da estruturação psíquica. Só que essa casa, o Bachelard, que estuda muitas casas, né, no livro, o, como é que é o nome? Um livro sobre o espaço, os devaneios do espaço. Ele estuda muito a figura da casa, e ele está tentando constituir a ideia de um inconsciente abrigado, ao trazer a casa, o ninho, os cantos, a concha. E, no entanto, essa casa, ela escapa pelo porão e pelo sótão, pelas janelas, pelas frestas. Essa casa que somos nós, ela não tem fundo. O que vocês acham que a gente está cada vez mais vivendo encaixotados em cidades, em casas tão próximas umas das outras? Essas luzes brancas, nem luzes amarelas temos mais, né? É um encaixotamento, é uma segurança, é um escudo contra o real, são vários escudos.
os remédios, os interesses diários, nossos afazeres, a casa, que a casa puxa tanto uma espécie de energia obsessiva de ordem e de limpeza. E se essa energia não for nessa direção, se ela não for para o trabalho, não for para a ordem, para a limpeza, se ela não for para a sexualidade, o que é essa energia desejante desligada, descodificada, liberada aos acontecimentos múltiplos? O Harry Heller se agarra a um pinheirinho e a terebentina não é para se segurar contra o lobo, para se segurar contra a multiplicidade, para não cair nesse poço sem fundo. Qualquer unidade é esboroada. Ele experimenta essa multiplicidade no teatro mágico, pela via dessas substâncias que o Pablo fornece para ele. Eu diria que nesse plano do incessante há duas possibilidades extremas que vão da tristeza à alegria, da máxima potência à máxima impotência. Quando a força do real é experimentado enquanto tristeza, enquanto máxima impotência, nesses estados do sem pele, do sem fronteira, a tristeza na sua forma esquizofrênica é experimentada como pavor. Por outro lado, no seu polo de alegria, esquizofrenicamente experimentada, é o êxtase. São os dois extremos da experiência. Esses dois extremos da experiência, de saída, eles são meio que aleatórios. Ou melhor, são incontroláveis, porque implicam o lugar onde se está, seus antecedentes psíquicos, né? O contexto, seus traumas, a elaboração maior ou menor desses traumas. Há certas relações de aliança que trabalham nesse plano do sem pele. A arte, o que ela faz é absorver, a partir da capacidade de sentir, a partir dessa sensibilidade, dessa fragilidade exagerada, mas convertendo essa capacidade de sentir numa capacidade de agir. O Arthur faz isso porque ele padecia da linguagem. O Arthur padecia da linguagem como espécies de pequenos alfinetes penetrando na pele dele. E é isso o Deleuze chamou corpo coador, um corpo cheio de buracos. Um corpo que não separa mais o sentido e o som, ou melhor, a palavra e a coisa, através dos sentidos, ele padece das palavras como coisas. O Freud já falava a respeito disso na esquizofrenia, como que o esquizofrênico sofre das palavras como se elas fossem coisas. As palavras já não têm sentido, elas se abatem sobre um corpo.
Elas penetram nesse corpo, elas se alojam dentro do corpo. Só que o Arthur inventou também uma língua própria, que foi chamada pelo Jacques Derrida a palavra soprada. Ele também, o próprio Arthur chamou as palavras sopro e as palavras grito. Nesse plano do sem sentido, nesse plano das intensidades puras, o Arthur cria uma língua, isto é, ele converte uma capacidade de sentir excessiva numa capacidade de agir. E nisso ele consegue passar do pavor à alegria, do padecimento à criação. O Van Gogh é a mesma coisa. O Van Gogh vivia padecendo do vento mistral, do sol, dos invólucros psíquicos sociais. Mas nessa aliança com a natureza, com os elementos da natureza, ele convertia o pictório no tonal. Bem como o Arthur fazia uma conversão dos elementos sintáticos nos elementos tônicos. A atenção do Arthur passava dos significados da gramática para o som da palavra. As palavras sopro e as palavras grito não têm sentido algum para nós. É uma série de sons, é uma vocalização. E o Van Gogh, que dizia que o Ingres colocava os contornos como cercas de arame, desfazia os contornos. Passava para esse elemento tonal, através da cor. Pintura molhada ou gasosa. É a passagem de elemento, do significante ao assignificante. Os contornos ainda dão formas ao desenho. As cores e a luz desfazem as formas. As palavras, elas são enganchadas. As sílabas são enganchadas em palavras, que são enganchadas em frases que têm sentidos para nós. Mas além do sentido, há o som das palavras. E o Arthur, nesses estados esquizofrênicos, ele passava do padecimento à ação pelo som, como Van Gogh passava pela cor. Em todo caso, o importante aqui é um aumento de sensibilidade, que a princípio é experimentado como sofrimento, e a conversão do sofrimento em ação, nesse plano da sensibilidade aumentada. É por isso que podemos pensar de um lado o psicótico e do outro o esquizo. O psicótico é aquele que, na esquizoanálise, o psicótico é aquele que desmorona, o desmoronamento diante desse excesso, diante dessa falta de pele. E o esquizo é aquele que navega, é aquele que aprende uma prática do plano de imanência. Eu já trouxe aqui para vocês que me parece que aquela ideia da forclusão da psicanálise, né? Que a psicose seria explicada pela forclusão do nome do pai, né? Então não haveria a estrutura seria expulsa, seria rejeitada. Eu já disse para vocês que me parece uma determinação negativa da psicose, é explicar ela pela falta da neurose, que não me parece por aí. Dizer que a psicose é um inconsciente a céu aberto também ainda é problemático. Bom, talvez a psicose seja um inconsciente a céu aberto, mas não praticado. O inconsciente não praticado. A psicose, nesse sentido, bom, falta o nome do pai, mas além de faltar o nome do pai, está presente um elemento de possessão, de intrusão, daquilo que o Deleuze e Guattari chamam as forças diabólicas da natureza.
E aqui podem ser as multiplicidades as mais diversas. Pode ser desde uma palavra que entra e se incrusta no inconsciente até uma cor, né? Eu já trouxe aquele exemplo daquele conto, o papel de parede amarelo, que é uma cor, né? Que a moça, a mulher já está muito fragilizada por causa de uma relação adoecida ali com o marido, e aí quem termina por psicotizá-la é a cor, papel de parede, a cor do papel de parede. Ô, João, não sei se você conhece, você está falando, me lembrei de um poema, achei aqui na estante, do Mário de Sá Carneiro, chama-se Manicure. Não conheço. Tem uma parte, eu vou ler aqui para você, se você me permite. Olha que coisa interessante. A semelhança que isso tem que você está dizendo sobre esse fluxo de palavra, né? Quando a palavra, ela, o real e a palavra e o corpo se misturam. Eu só pegar só um pedacinho no final que ele diz assim: rolo de mim por uma escada abaixo, minhas mãos aperreio, esqueço-me de todo da ideia de que as pintava, e os dentes a ranger, os olhos desviados, sem chapéu, como um possesso, decido-me. Corro então para a rua aos pinotes e aos gritos. E lá, ô, tum, 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 blim, blum, blam, brá, 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 vut, 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 zing, tang, zing, tang. E ele faz isso visualmente, cara. Ele esparrama, ele se esparrama na cidade. É um negócio surpreendente que ele faz aqui. Me lembrou um pouco isso que você está me falando. Na cidade e no som também, né? O som, as imagens, tudo, né? Porque ele está envolvido com essa questão futurista, né? Daquele momento que eles viviam. Né? Uhum. Me parece que que o esquizo, enquanto personagem conceitual, é também o nome de uma atividade, sabe? E é a atividade sobre esse plano das intensidades, sobre esse plano da incessância. Quer dizer, ali onde o psicótico desmorona e padece disso, o esquizo sustenta uma atividade, mas não está garantido essa atividade. Essa atividade, a qualquer momento, ela pode recair, seja na psicose, seja na neurose ou na perversão também. Aquilo que a psicanálise chama de estruturas clínicas, para o Deleuze-Guattari são territórios artificiais, nós podemos circular entre eles. São tendências em cada um de nós, mas são ainda modos de defesa, modos de padecimento sobre o inconsciente animista. A neurose nos deixa no duplo impasse, né, entre o recalcamento e, por outro lado, as realizações de desejo. Então, uma impasse entre a sexualidade e o trabalho, a religião, os costumes. É por aí que anda a energia libidinal, por aí que se formam as nossas defesas neuróticas. Então, uma pessoa que não sabe o que fazer com a sua energia libidinal e é afetada por alguma coisa, que por um momento é intensa, que por um momento promete um gozo absoluto para ela, se torna viciada em alguma coisa, obcecada por alguma coisa. Estar obsedado é estar possuído. Então, os atos repetitivos, os rituais obsessivos, é um modo de se segurar na terra, é um modo de não deslizar nessa direção. O perverso
né? A psicanálise fez a leitura do perverso, Lacan fez a leitura do perverso pela via da renegação ou da denegação. Então, o perverso denegaria a diferença sexual, ele denegaria, por exemplo, o fato de que a mãe falta o pênis. Então, ele buscaria nos fetiches essa suposta completude perdida da mãe. Buscaria nos fetiches, digamos que o tampão dessa rachadura. Por outro lado, podemos ler pela via animista de que é também uma possessão por um objeto, por uma cena, por uma fantasia. E por que a perversão Freud diz que é o negativo da neurose? Porque essa fantasia perversa é antissocial. Até mesmo alguns vícios obsessivos são sociais, mas a perversão é antissocial. É algo que não é aceito socialmente, é algo que é mal visto, é algo que é proibido, é algo a qual a lei pune. Então, esses diversos graus de cisão psíquica, neurose, perversão e psicose, a cisão psíquica corresponde a graus também de perda de si, a graus de possessão, seja por ideais, seja por palavras, seja por fetiches. Por que o esquizo é aquele que sabe partir? Porque ele atravessa os ideais. Ele desativa os ideais, desativa os códigos. Como eu disse, é uma prática o esquizo, que recai na neurose, na psicose, na perversão. Em maior ou menor grau, né? São predomínios em cada um, é o modo em como cada um experimenta. Saber partir é saber desativar esses códigos, saber desativar as defesas, sejam neuróticas, perversas ou psicóticas. E é afirmar o eterno retorno. É paradoxal, né? Mas saber partir é afirmar o eterno retorno. Que é aquilo que retorna a gente só alcança quando parte. A diferença só pode retornar quando o mesmo foi deixado. Bom, eu vou entrar no Nietzsche agora. Alguém quer colocar mais alguma questão? Bom, eu estou na página 194 do Nietzsche, a Filosofia, em que é um subcapítulo chamado Deus está morto. As proposições especulativas põem em jogo a ideia de Deus, do ponto de vista da sua forma. Deus não existe ou existe conforme a sua ideia, implique ou não contradição. Mas a fórmula Deus está morto é de outra natureza. Faz a existência de Deus depender de uma síntese. Opera a síntese da ideia de Deus com o tempo, com o devir, com a história, com o homem. Ela diz ao mesmo tempo: Deus existiu e está morto, e ressuscitará. Deus se tornou o homem, e o homem se tornou Deus.
A fórmula Deus está morto não é uma proposição especulativa, mas uma proposição dramática. A proposição dramática por excelência. Não se pode fazer de Deus objeto de um conhecimento sintético, sem nele colocar a morte. A existência ou a não existência deixam de ser determinações absolutas que decorrem da ideia de Deus, mas a vida e a morte se tornam determinações relativas, que correspondem às forças que entram em síntese com a ideia de Deus, ou na ideia de Deus. A proposição dramática é sintética, portanto, essencialmente pluralista, tipológica e diferencial. Quem morre e quem leva Deus à morte? Quando, citação do Nietzsche, quando os deuses morrem, morrem sempre de muitos tipos de morte. Bom, o que o Deleuze está querendo dizer aqui, a princípio, gente, é o seguinte, que quando Nietzsche diz Deus está morto, não é uma proposição especulativa e metafísica, do tipo assim, o Deus transcendente que em algum momento existiu foi morto. É uma proposição sintética. E sintética diz o seguinte, que ela entra em... É uma síntese, essa proposição é uma síntese a partir da história e da cultura ocidental, da cultura humana. Então Deus morreu Deus nasceu, Deus viveu, morreu e vai ressuscitar. São momentos ou tendências da subjetividade do homem. Se Deus morreu, morreu no inconsciente do homem. Perdeu o seu lugar nessa relação constitutiva da subjetividade humana. Perdeu o lugar para quê? Para o próprio homem, para o humanismo. Deus foi profanado, foi tornado profano em quais figuras? Do Estado, da própria religião, né, da igreja, enquanto instituição, na forma dos direitos do homem. E a possibilidade de Deus ressuscitar nesse inconsciente, nessa subjetividade, são as potências possíveis de agenciamento da forma homem. Pode ser que Deus volte a existir de uma outra forma, em outra composição com esse humano. Um novo humano, né? Um novo homem. Quantas vezes que já foi proposto, né? Já foi anunciado esse novo ser, esse novo humano, essa nova terra. É a promessa que surge a partir da morte de Deus e da possibilidade de ressurreição. Um novo Deus, um novo homem. Deus ressuscita agora com os pecados do homem lavados, né? Tudo isso, todas essas ideias soltas que eu venho trazendo, vêm de uma proposição sintética. Deus morreu. O que se pode decorrer disso? O que isso implica? E agora a gente vai ver os momentos disso, que é um drama. Quais são os momentos dessa proposição dramática? Deus está morto. Vamos lá para o primeiro. Do ponto de vista do niilismo negativo, diz o Deleuze, momento da consciência judaica e cristã. Bom, vou começar fazendo a leitura aqui do momento da consciência judaica e cristã. Qual que era o inconsciente do homem judaico? E o que foi feito do inconsciente do homem judaico pelo homem cristão? Esse é o ponto de vista do niilismo negativo. Leio o Deleuze. A ideia de Deus expressa a vontade de nada, a depreciação da vida. Nietzsche. Quando se coloca o centro da gravidade da vida, não na vida, mas no além, no nada, despoja-se a vida de seu centro de gravidade. Deleuze. Mas a depreciação, o ódio da vida em seu conjunto, acarreta uma glorificação da vida reativa, em particular.
Eles, os maus, os pecadores, nós, os bons. O princípio e a consequência. A consciência judaica ou consciência do ressentimento, após a bela época dos reis de Israel, apresenta esses dois aspectos. O universal aparece como o ódio da vida. O particular, o ódio da vida aqui em nome do além, né? Em nome dessa vida, suposta vida no além. O particular como o amor pela vida, com a condição de que ela seja doente e reativa. Mas é muito importante esconder que esses dois aspectos estão numa relação de premissas e conclusão, de princípio e consequência, que esse amor é a consequência desse ódio. É preciso tornar a vontade de nada mais sedutora, opondo um aspecto ao outro, fazendo do amor uma antítese do ódio. O Deus judeu condena seu filho à morte, para torná-lo independente dele e do povo judeu. Esse é o primeiro sentido da morte de Deus. Então, o Deleuze está falando aqui que da passagem à consciência judaica à consciência cristã, há uma espécie, não de contradição entre os judeus e os cristãos, mas de continuidade. Só que a estratégia mudou. Porque se o Deus judaico odiava os outros, né? Os judeus são o povo eleito, e os outros são os pecadores. Na passagem do judaísmo ao cristianismo, não há mais o ódio do Deus judaico, mas o amor do Deus cristão. Só que é um embuste, porque continua havendo eles, os pecadores, e nós, os virtuosos. Só que agora é em nome do amor, que se converte, que se mata, que se queima, que se condena. Então, o primeiro sentido da morte de Deus é que o Deus judeu condena o seu filho à morte para torná-lo independente dele e do povo judeu. Então, o primeiro sentido da morte de Deus é a morte do Deus judeu, para que o Deus cristão se torne independente do Deus judeu. Só que superficialmente independente. Sigo com Deleuze. Nem mesmo Saturno tinha essa sutileza nos motivos. A consciência judaica leva Deus à morte na pessoa do filho. Inventa um Deus de amor e sofreria com o ódio, em lugar de nele encontrar suas premissas e seu princípio. A consciência judaica torna Deus, em seu filho, independente das próprias premissas judaicas. Levando Deus à morte, encontra o meio de fazer de seu Deus um Deus universal, para todos, e verdadeiramente cosmopolita. Vejam aqui a armadilha, né? Primeiro é o sentido da morte de Deus. O Deus judaico teria levado seu filho à morte, mas levando seu filho à morte, torna o filho independente do pai e dá uma nova face ao pai, uma face de amor. Essa face de amor permite que haja, então, um Deus universal, não é mais o Deus do povo eleito, é um Deus para todos. É como se o cristianismo permitisse aos judeus começarem a aceitar as pessoas no seu meio, para convertê-las, claro, para torná-las todas agora cristãs. Então, uma mudança de estratégia. A vida continua sendo depreciada em favor do além, mas agora pelo meio do amor, não do ódio. Beleza. O Deus cristão é, então, o Deus judeu tornado cosmopolita, conclusão separada de suas premissas. Na cruz, Deus deixa de aparecer como judeu, e também na cruz é o velho Deus que morre e o Deus novo que nasce. Nasce órfão e para si um pai à sua imagem, e faz para si um pai à sua imagem. Deus de amor, mas esse amor é ainda o da vida reativa. Este é o segundo sentido da morte de Deus. O pai morre, o filho refaz para nós um Deus. O filho nos pede apenas para acreditar nele, para amá-lo como ele nos ama, para nos tornar reativos,
a fim de evitar o ódio. Em lugar de um pai que nos dava medo, um filho que pede um pouco de confiança, um pouco de crença. É preciso que o amor à vida reativa, aparentemente destacada de suas premissas odientas, valha por si mesmo e se torne o universal para a consciência cristã. Terceiro sentido da morte de Deus. São Paulo se apodera dessa morte, lhe dá uma interpretação que constitui o cristianismo. Os evangelhos tinham começado. São Paulo leva à perfeição uma grandiosa falsificação. Inicialmente, Cristo estaria morto por nossos pecados. O credor teria dado seu próprio filho, teria pago a si mesmo com seu próprio filho. Tão imensa era a dívida do devedor. O pai não mata mais o filho para torná-lo independente, mas para nós, por nossa causa. Deus põe seu filho na cruz por amor. Responderemos a esse amor à medida que nos sentirmos culpados, culpados dessa morte, e à medida que a repararmos, nos acusando, pagando os juros da dívida. Sob o amor de Deus, sob o sacrifício de seu filho, toda a vida se torna reativa. A vida morre, mas renasce como reativa. A vida reativa é o conteúdo da sobrevivência, enquanto tal, conteúdo da ressurreição. Só ela é eleita de Deus. Só ela encontra a graça diante de Deus, diante da vontade de nada. O Deus crucificado ressuscita. Esta é a outra falsificação de São Paulo. A ressurreição de Cristo e a vida futura para nós. A unidade do amor e da vida reativa. Não é mais o pai que mata o filho. Não é mais o filho que mata o pai. O pai morre no filho. O filho ressuscita no pai, para nós, por nossa causa. Nietzsche. No fundo, ele, São Paulo, não tinha necessidade da vida do Redentor. Precisava da morte na cruz. E alguma coisa a mais. A ressurreição. Beleza. Na consciência cristã, o ressentimento não é apenas escondido, mas sua direção é também modificada. A consciência judaica era a consciência do ressentimento. A consciência cristã é a má consciência. Então, a consciência judaica projetava para fora o ódio, contra o outro, contra os não-judeus. A consciência cristã é má consciência. Vem para dentro, para fora também, mas muito para dentro o ódio, na forma da culpa. A culpa pelo sacrifício de Cristo por nós. O sacrifício de Cristo assume esse sentido. Se ele morreu por nós, nós devemos nos culpar por ele. E nos culpar a cada vez que sentirmos desejos de pecar. Beleza. A consciência cristã é a consciência judaica invertida, revirada. O amor à vida, mas como vida reativa, tornou-se o universal. O amor tornou-se princípio. O ódio, sempre vivaz, aparece apenas como uma consequência desse amor. O meio contra aquilo que resiste a esse amor. Jesus guerreiro, Jesus odiento, mas por amor. É muito bom. Realmente, assim, é uma crítica muito aguda e cortante, né? Tanto do Nietzsche quanto do Deleuze, assim, nessa releitura do Nietzsche. Então, eles estão dizendo que na passagem do judaísmo ao cristianismo, na verdade, houve um ganho de estratégia, mas se continua contra a vida. A estratégia não é culpar a vida em nome do ódio, em nome do povo eleito, mas culpar a vida por amor, em nome de uma espécie de consciência cristã universal, que pode ser universal. Então, o ódio agora não está mais nas premissas, não está mais no começo, né? Aquele Deus odiento judaico. Mas o ódio aparece como consequência, como meio desse amor. Então, o cristianismo justifica a sua guerra por amor, para trazê-los, para convertê-los.
que nós os matamos, que nós as queimamos. Por isso que ele termina desse modo tão irônico. Jesus guerreiro, Jesus odiento, mas por amor. Bom, então esse é o primeiro momento, ou o ponto de vista do niilismo negativo. É o momento da consciência judaico-cristã. Então a gente está pensando aqui com Nietzsche, com Deleuze, primeiro esse ponto de vista do niilismo negativo, que seria referente a essa subjetividade judaica e cristã ao longo dos séculos. Essa passagem da consciência judaica cristã e esse prolongamento da consciência cristã muito falsificada por São Paulo, né? Nietzsche diz, ele tinha necessidade de Jesus, mas Jesus morto e ressuscitado. Porque Jesus ressuscitado é o Jesus que sobe aos céus. É o Jesus que como que prova que se a gente pagar por nossos pecados, a gente tem direito à vida na alma, no além. É a transcendência, né? Um ponto de vista da transcendência. O que é niilista nisso? É a desvalorização da vida em nome de uma vida no além. Uma desvalorização do corpo, é uma desvalorização do desejo. Mais que uma desvalorização, uma condenação do corpo e do desejo. Em nome dessa vida pós-mortem. Vou passar agora ao niilismo reativo. O niilismo do ponto de vista reativo, que seria o momento da consciência europeia, na época do Nietzsche, mas podemos pensar também na época do Deleuze. Questões, gente, antes de eu seguir para essa próxima leitura? Sigo aqui na leitura. Até aqui, a morte de Deus significa a síntese, na ideia de Deus, da vontade de nada e da vida reativa. Essa síntese tem proporções diversas, mas à medida que a vida reativa se torna o essencial, o cristianismo nos conduz a uma estranha saída. Ele nos ensina que somos nós que levamos Deus à morte. Secreta, assim, seu próprio ateísmo, ateísmo da má consciência e do ressentimento. A vida reativa no lugar da vontade divina, o homem reativo no lugar de Deus, o homem Deus, não mais o Deus homem, o homem europeu. O homem matou Deus, mas quem matou Deus? O homem reativo, o mais feio dos homens. A vontade divina, a vontade de nada, não tolerava outra vida, a não ser a vida reativa. Esta não tolera nem mesmo a Deus, não suporta a piedade de Deus. Toma seu sacrifício ao pé da letra, o asfixia na armadilha de sua misericórdia. Ela o impede de ressuscitar, se senta sobre a tampa. Não há mais correlação entre vontade divina e a vida reativa, mas deslocamento, substituição de Deus pelo homem reativo. Este é o quarto sentido da morte de Deus. Deus se asfixia por amor à vida reativa. Deus é asfixiado pelo ingrato, a quem ama demais. Então esse seria o momento da consciência europeia, né? Se Deus se sacrificou pelo homem, e o homem deve se desenvolver tanta má consciência, tanta culpa pelo sacrifício de Deus, chega um ponto em que o homem não deve mais glorificar a Deus. Ele deve sim seguir essa linha de perdição, de queda. Já que ele é tão odioso, já que Deus morreu por causa dele, ele deve perseguir essa morte de Deus até o fim.
sustentar, sentar sobre a tampa do caixão e se tornar ele mesmo Deus. Essa é a tendência do chamado titanismo. Quando o homem se toma por Deus e acha que pode tudo. É a onipotência do pensamento, é a onipotência dos atos. É o caso do Raskolnikov, como eu dizia para vocês, do Raskolnikov do Dostoiévski, e também do Lafcadio, do André Gide, né? O niilismo chegou a tal ponto, a vontade de nada atravessou um certo limiar em que há uma profunda descrença. Não há uma crença em nada. E já que não há fundamento algum, o homem mesmo tenta se tornar ele o fundamento das coisas. Percebemos isso também em muitos outros romances, por exemplo, existencialistas, no Camus, por exemplo, Estrangeiro. Esse mundo do sem sentido, esse mundo absurdo, em que nada importa. Esse niilismo reativo é um tanto faz, um nada importa, um relativismo, já que não há fundamento, sejamos nós mesmos o fundamento. Mas o fundamento aqui quer dizer uma lei estrita, muitas vezes contrária à lei de Deus, muitas vezes uma reação à lei de Deus. Então aqui nós temos as tendências da transgressão também. De certa forma, o fascínio do Jorge Bataille por essa dialética entre o interdito e a transgressão implica talvez ainda uma forma de niilismo, esse niilismo reativo. Essa prisão, essa fixação no negativo da lei. O homem como assassino de Deus. Vou seguir agora para o terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista do niilismo passivo, que diz o Deleuze seria o momento da consciência budista. Questões, gente? E se eu estou desviando um pouco do antiético para entrar aqui, é que me parece que aqui, nesse texto do Deleuze sobre o Nietzsche, há um profundo diagnóstico sobre a nossa cultura, sobre o nosso tempo também. Bildungsroman é o romance de formação, chamado romance de formação. É uma espécie de forma, assim, né, de literatura que se desenvolveu durante um tempo, né? Teve um representante importante no Goethe, mas eu acho que o do Hermann Hesse é um romance de deformação em vez de formação, porque ele abandona tudo, né? O Hermann Hesse, ele mesmo foi alguém assim, que ele foi deixando tudo para trás. Ele primeiro deixou a escola, parece que com 14 anos, foi para a Suíça, parece que ficou trabalhando como assistente de um livreiro e pegando trabalhos assim, passageiros, né? Abandonou a pátria, falava contra o nacionalismo, né? Em algum momento a esposa dele também enlouquece, o abandona e ele também vai adiante.
vai para a Índia por um tempo, né, buscar essa consciência búdica, mas é uma série de abandonos, de rupturas. Eu diria que o Hermann Hesse e os personagens do Hermann Hesse, Harry Heller no Lobo da Steppe, mas principalmente o Siddhartha, são esquisos. O Siddhartha é o maior esquizo, ele que sabe partir. Alguns dos maiores romances sobre esquisos, essa, na verdade, não é um romance, é essa novela, essa poesia indiana, que é o Siddhartha, e, por outro lado, o Sexta-feira, nos Limbos do Pacífico, né, do Michel Tournier. É outro grande esquizo também. Mas, enfim, nós estamos trabalhando aqui com uma certa tipologia, com uma genealogia das forças que está presente na nossa subjetividade. É muito atual essa genealogia, esse diagnóstico. Bom, estou na página 128, 198. Deleuze diz. Agora, esse niilismo passivo, né, que é o terceiro ponto de vista. Se levamos em conta as falsificações que começam com os evangelhos e que encontram sua forma definitiva com São Paulo, o que resta de Cristo? Qual é o seu tipo pessoal? Qual é o sentido de sua morte? Então, agora nós vamos ter Cristo como tipo. O tipo de Cristo é aquilo que o Nietzsche acredita encontrar por baixo das deformações que a instituição cristã impôs a ele. Beleza. O que Nietzsche chama de a contradição escancarada do Evangelho deve nos guiar. Que os textos nos permitem adivinhar do verdadeiro Cristo. A alegre mensagem que trazia, a supressão da ideia de pecado, a ausência de qualquer ressentimento e de qualquer espírito de vingança, a recusa de qualquer guerra, mesmo consequente, a revelação de um reino de Deus aqui embaixo, como estado do coração, e, sobretudo, a aceitação da morte como prova de sua doutrina. Percebemos onde Nietzsche quer chegar. Cristo era o contrário do que São Paulo fez dele. O verdadeiro Cristo era uma espécie de Buda. Nietzsche. Buda sobre um solo bem pouco indiano. Deleuze. Estava muito à frente de seu tempo, de seu meio. Já ensinava a vida reativa a morrer serenamente, a se extinguir passivamente. Mostrava à vida reativa sua verdadeira saída, quando ela ainda se debatia com a vontade de potência. Dava um hedonismo à vida reativa, uma nobreza ao último dos homens, quando os homens ainda se perguntavam se tomariam ou não o lugar de Deus. Dava uma nobreza ao niilismo passivo, quando os homens ainda estavam no niilismo negativo, quando o niilismo reativo apenas começava. Para além da má consciência e do ressentimento, Jesus dava uma lição ao homem reativo. Ele lhe ensinava a morrer. Era o mais doce dos decadentes, o mais interessante. Cristo não era nem judeu nem cristão, mas budista, mais próximo do Dalai Lama do que do Papa. De tal modo à frente de seu país, de seu meio, que sua morte teve que ser deformada, toda sua história falsificada, retrogradada, colocada a serviço dos estádios precedentes, revirada em proveito do niilismo negativo ou reativo. Nietzsche. Torcida e transformada por São Paulo numa doutrina de mistérios pagãos que acabava por se conciliar com toda a organização política e por ensinar a fazer a guerra, a condenar, a torturar, a blasfemar, a odiar. Beleza. O ódio transformado num instrumento desse Cristo muito doce. Pois a diferença entre o budismo e o cristianismo oficial de São Paulo é a seguinte: o budismo é a religião do niilismo passivo. Nietzsche. O budismo é uma religião para o final e o cansaço da civilização. O cristianismo ainda não a encontra. Funda, em determinado momento,
em determinadas circunstâncias. Beleza. É próprio da história cristã e europeia realizar a ferro e fogo um fim que, em outra parte, já foi dado e atingido naturalmente, a realização do niilismo. O que o budismo tinha chegado a viver como fim realizado, como perfeição atingida, o cristianismo vive apenas como motor. Isso não impede que ele atinja esse fim. Isso não impede que o cristianismo atinja uma prática desembaraçada de toda a mitologia paulina. Isso não impede que encontre a verdadeira prática de Cristo. Nietzsche. O budismo progride em silêncio em toda a Europa. Beleza. Mas quanto ódio, quantas guerras para chegar aí. Cristo, pessoalmente, se instalara nesse fim último, o atingira com bater de asas, pássaro de Buda, num meio que não era budista. Ao contrário, é preciso que o cristianismo torne a passar por todos os estágios do niilismo, para que esse fim se torne também o seu, após uma longa e terrível política de vingança. Então, o Deleuze e o Nietzsche, né? Deleuze com o Nietzsche, na verdade, mostram que o caminho do niilismo apontava para esse momento, para o niilismo passivo. Mas foi preciso que São Paulo se apropriasse da morte de Cristo e fizesse a história passar pelo niilismo negativo e reativo para atingirem de novo o passivo. Mas esse é o sentido do niilismo. Qual o sentido do niilismo? Aprender a morrer, saber morrer. Uma religião que ensina a morrer, a querer morrer, a se sacrificar. Então, o Deleuze diz que aquilo que o budismo já havia chegado, que é essa vontade de nada, que é essa espécie de entrega, a aceitação da morte como prova da doutrina, o cristianismo só chegaria ao longo de toda uma história de torturas, de matanças, de condenações. Então, São Paulo se apropria da história de Cristo. Cristo, para o Nietzsche, era interessante, né? Para o Nietzsche, para o Deleuze, interessante, doce, mas já realizava o fim do niilismo, esse desejo de morte. Esse que se extingue passivamente, né? Então, qual seria essa alegre mensagem? De que a vida não está na terra, mas no céu. Tem um momento que Cristo diz: Meu reino não é deste mundo. Dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Está estabelecendo essa diferença entre o imanente e o transcendente. Então, em Cristo, para o Deleuze, havia também a supressão da ideia de pecado, a ausência do ressentimento, do espírito de vingança, a recusa da guerra e a aceitação da morte como prova da doutrina, né? Então, parece que há uma pequena simpatia, sabe, do Nietzsche, do Deleuze por Cristo, mas, ao mesmo tempo, eles dizem que já era a realização do niilismo, antes da história cristã. E a história cristã precisaria se desenrolar a partir dessa falsificação que São Paulo operou sobre a história de Cristo, precisaria se desenrolar como, a princípio, o niilismo negativo, reativo, né? E, por fim, retomando a mensagem desse Cristo indiano, do qual a síntese seria o sacrifício.
Veja essa parte. É próprio da história cristã e europeia realizar a ferro e fogo um fim que em outra parte já foi dado e atingido naturalmente, a realização do niilismo. Então, de certa forma, essa vontade de morte precisou passar, ser projetada para fora, para voltar de novo contra si, para voltar de novo para dentro. Então, há toda essa tendência, por exemplo, envolvida nas cruzadas da conversão, né? Nem que fosse a base da morte dos outros, da tomada das terras. Depois também a Inquisição, né? Então, assim, o cristianismo, suposta religião do amor, foi fazer a guerra, foi fazer o ódio, como conclusão desse amor, né? Como meio desse amor. Em algum momento, o homem toma o lugar de Deus e se torna o homem-Deus, o homem para quem nada importa, o homem que quer provar sua liberdade no ato mais gratuito possível, no assassinato, para enfim chegar de novo nesse ponto do autossacrifício, né? Bom, todas essas são formas de negar o perspectivismo, de negar a força ativa, a força vital e singular de cada um. Essa genealogia do niilismo é uma sintomatologia da nossa história. Nietzsche é um psicólogo, um sintomatologista muito profundo, assim, porque ele era também um filólogo, né? Ele estudava os textos antigos, os textos em outras línguas, no grego, por exemplo, e tinha esse profundo senso de perguntar por trás daquilo que está escrito, por trás daquilo que fala, daquele que fala, que vontade é essa? Quem fala? Em favor de quê? Então ele não cai nessa mistificação cristã, que é em nome do amor que se converte, que é em nome do amor que se mata. Então ele vai como que abrindo as camadas dessa subjetividade ou desse inconsciente reativo, cristão, nihilista. Mais adiante o Deleuze diz assim: a morte de Deus tem tantos sentidos quanto são as forças capazes de se apoderarem de Cristo e de fazê-lo morrer. Então é isso. A morte de Deus aqui, tanto no Nietzsche quanto no Deleuze, não é uma especulação metafísica. É um acontecimento contingente e sintético. É uma reunião de forças. A morte de Deus vai ser feita. Vão, vão fazer aquilo que querem dela, sabe? Ela é um agenciamento num conjunto discursivo. Ela é tomada por grupos para fazerem aquilo que bem entendem com ela, para que ela justifique as suas crenças, as suas mentalidades, as suas prescrições. A morte de Deus, como eu disse, não é um acontecimento metafísico, é uma transformação da subjetividade na história. Segundo Foucault, é como se o homem estivesse mudando as forças com as quais ele se agencia. Antes ele se agenciava com Deus. Agora ele se agencia, bom, em algum momento, às instituições, ao Estado, à religião enquanto instituição, à tecnologia, a gente poderia pensar, ao silício. Quem é o humano do futuro? Em que forças esse humano vai se agenciar e no que ele vai se transformar a partir desses agenciamentos? Que forças vão se apoderar dele? De que modo vão transformá-lo?
Podem ser outros sentidos ainda da morte de Deus, outras transformações decorridas da morte de Deus. Me parece que o texto mais interessante sobre o Cristo, na minha leitura, é o texto do Lawrence que chama O Homem que Morreu. Ali ele pensa um Cristo que sobreviveu à própria morte. Um Cristo que foi pregado na cruz, mas acabou sobrevivendo à própria morte. Não subiu aos céus, não ressuscitou, mas desistiu do seu ministério, desistiu dos seus ensinamentos, desistiu de ser um líder que os outros deveriam seguir. E ele ruma então para o Egito e conhece lá uma sacerdotisa de Ísis. É uma história pagã, é um Cristo pagão, que deixa de afirmar o além para afirmar a vida do corpo. A vida do corpo, a vida da diferença, a vida do eterno retorno da diferença, a vida plural das almas. E ainda é outro sentido da morte de Deus. Deus morre para que ressurjam os deuses pagãos, as forças imanentes que possuem os corpos. Vejam que, de algum modo, a ciência se apoia sobre essa transcendência do divino e da alma. Ela parte de um mundo em que as almas, em que os espíritos não estão aqui. Mas quem tirou as almas e os espíritos daqui? O cristianismo. A ciência se apodera desse corpo desalmado, já que o cristianismo manda a alma para o céu, manda a alma para o céu, para o inferno, faz a alma passar por esse crivo do juízo final. É curioso como que ao longo do tempo os cientistas, ao longo dos séculos, vão desacreditando das forças invisíveis, como se fossem tomando aquele lugar ali do niilismo reativo, fossem tomando o lugar de Deus, como se fosse possível conhecer tudo pelo meio da ciência, explicar tudo, manipular as forças. E não digo que não seja um trabalho louvável, dependendo das intenções com as quais se utiliza, mas no momento em que o humano pensa poder se apoderar dos outros, das forças, dos corpos, esperando obter um domínio absoluto, esperando que as coisas não vão responder sua tentativa de domínio, alguns cientistas, na época do Renascimento, por exemplo, esses primeiros cientistas, né, que estudavam várias disciplinas ao mesmo tempo, é, ainda estavam ligados à magia, à alquimia, à feitiçaria, ao esoterismo. E como teria sido possível, né, descobrir forças como o eletromagnetismo, a gravidade, a eletricidade,
colocar essas forças a serviço do humano sem acreditar no invisível. As ondas de rádio. Então, o que a ciência faz, de certo modo, é se apropriar desse campo do invisível e pavimentar as estradas, digamos assim. Tentar criar leis sobre essas estradas também. Mas isso sempre teve aí, de modo mais ou menos difuso, né? De modo mais intuitivo, de modo ainda não ativo, não exercitado, né? Não praticado. Questões, gente? Comentários, perguntas? Curioso que nós podemos cartografar em nós e nas pessoas à nossa volta essas três tendências, né? Primeiro, a tendência judaico-cristã, do ódio e do amor contra o outro, que visa torná-lo um nosso igual, né? Então, nós odiamos ou mesmo amamos, mas para forçar o outro a ser igual a nós, para por forçar o outro a adotar o nosso Deus. Por outro lado, nós mesmos negamos a Deus e às vezes queremos assumir o seu lugar nessa posição onipotente do homem-Deus, estanismo. Por outro lado, também há horas em que pensamos em desistir, em nos sacrificar, morrer pacificamente. Então, nos atravessam essa tripla via do sacrifício, da obediência ao amor, ao ódio e da transgressão também, desse que toma o lugar de Deus. É curioso que esse niilista reativo, ele é o homem da blasfêmia, né? É aquele que blasfema contra Deus, aquele que odeia Deus. Mas no final das suas blasfêmias, ele sempre, ou no início, ele diz que foi abandonado. Ou seja, aquele que blasfema, o niilismo reativo, está estreitamente associado a Deus. Você não pode blasfemar contra algo que você não acredita. Então, esse que toma a existência como absurda, toma como sem sentido e quer ocupar o lugar de Deus, muitas vezes se voltando contra Deus, ele ainda vê o sentido no não sentido, o sentido do absurdo, o sentido inverso a Deus, que é o Deus do sentido. Por outro lado, esse niilismo passivo do tipo, me sacrifico, me entrego por vocês, por você, em nome de Deus, como um exemplo do que fez Deus. Essa consumação mortuária
suicidária do niilismo, né? Eles só provam que ele era desde o início, suicidário, assassino, contra a vida. 3 formas de negar o perspectivismo, né? Bom, gente, eu acho que por hoje é isso. Semana que vem a gente volta com o Antiédipo. Acho que por hora eu vou terminando aqui com o livro Nietzsche e a Filosofia. Era mais um mergulho aí, mais pontual mesmo, porque me parece que já nesse livro o Deleuze colocava o problema relativo a uma espécie de combate entre as forças ativas e reativas dentro de nós. E é sobre isso que a gente está falando no Antiédipo, quando a gente fala de um inconsciente da terra intensa, um inconsciente de forças, e por outro lado, o inconsciente edipiano. O inconsciente edipiano é uma outra forma que o niilismo tomou, digamos assim, uma outra configuração dessa genealogia niilista da nossa história. Então é isso, gente. Boa noite. Até mais.